Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e ontem o IBGE divulgou os números referentes ao PIB do terceiro trimestre de 2020, mostrando uma alta de 7,7%, o que era mais ou menos esperado, dado que a gente tem uma base deprimida, né, no segundo trimestre, mas ainda assim abaixo das expectativas do mercado e do próprio governo, que esperavam aí algo em torno de 9%. Agora, quando a gente considera o igual período de 2019, a queda é de 3,9%. Como é que você vê esses dados, Fausto? Igual, esses dados eram dados esperados, assim, não só o mercado, boa parte dos analistas esperavam que o PIB desse trimestre tivesse um crescimento importante em relação ao trimestre anterior. É bom lembrar que o trimestre anterior caiu próximo de 10%, e o anterior ainda, né, caiu em torno de 1,5%. Ou seja, nós estamos aí, nesse momento, num processo de recuperação de perdas históricas da economia, mas nós ainda estamos 5% abaixo do que a gente estava antes da pandemia. Nós estamos vendo como é que está acontecendo aí com a economia ao longo desse trimestre, e o mais provável é que a gente fique aí, feche o ano com alguma coisa perto de 4% a 5% de queda no PIB, o que ali pelo meio do ano é o que estava sendo estimado de fato pelo mercado e pelo conjunto dos analistas e por nós mesmos. Agora, do ponto de vista de um olhar ali mais detalhado, é importante que esse crescimento que acontece nesse trimestre está ligado em especial ao consumo das famílias. A gente sabe que esse trimestre também é um trimestre que tem de reabertura, de fim de isolamento social, e tem um pouco a dinâmica de boa parte dos países do mundo ali, né, das 50 melhores economias. Você teve aí um trimestre bastante importante para você tentar sair aí da crise pandêmica. Os dilemas estão colocados em relação ao próximo ano, estão colocados em relação a como vai a economia girar, sem o auxílio emergencial. Como a gente diz, o consumo das famílias foi importante, e o consumo das famílias foi importante em especial, porque você teve ali o auxílio emergencial, que manteve minimamente a economia rodando nesse trimestre, e que de alguma forma a gente vai começar a ver a perda dessa força aí por conta da queda do auxílio agora e da sua extinção a partir de 2021. Ainda com uma economia que está derrapando aí, que está minimamente tentando voltar aos seus patamares antes da pandemia, que estava longe de ser um PIB que crescia muito. Na verdade, nós estávamos ali no patamar ali de perspectivas de crescer em torno de 1,5%, no máximo, antes da pandemia. Ou seja, nós estamos aos poucos voltando para uma normalidade deprimida de uma economia que tem um patamar bastante baixo e ainda com pouca impulsão para o crescimento para o próximo ano. Há muitas dúvidas em relação ao ano que vem. A própria pandemia é uma delas, a questão da vacina, a questão de uma série de outros itens aí de recuperação. E aí chama atenção quando a gente olha do ponto de vista setorial, a indústria voltou a uma relativa normalidade, o comércio também, mas o setor de serviço, que depende estritamente da renda das famílias, ele está ainda engatinhando, ele não consegue puxar o crescimento de fato, e a gente sabe que o setor de serviços é o setor ali bastante importante aí da economia, e que dele depende um crescimento mais robusto do PIB, em especial também geração de emprego e renda, e de alguma forma aí você ter uma maior aí distribuição de renda. Quando a economia vai bem, normalmente o setor de serviço cresce, e o setor de serviço puxa preços e puxa renda. Vamos ver ali um pouco o que vai acontecer nos próximos meses, para ver como é que essa economia vai se colocando. Chama atenção também o fato da agricultura ali ter mantido o seu ritmo de crescimento ao longo da pandemia, e agora ela tem um processo aí de queda muito mais vinculado à questão da safra, vinculado às questões climáticas.
Agora você toca nessa questão do consumo das famílias, Fausto, até analisando aqui, o consumo registrou uma alta de 7,6%, também abaixo do esperado, porque o que se especulava ali era que ele poderia chegar a 10,2%, e ainda não pega o impacto da redução, justamente como você lembrou, do auxílio emergencial. A gente ainda tem a perspectiva de não haver o auxílio emergencial em 2021, não existe qualquer tipo de certeza em relação ao que vai vir, ao que vai substituí-lo, se é que vai vir alguma coisa para substituí-lo. Então o quarto trimestre é importante justamente para a gente já poder projetar o que pode acontecer em 2021, Fausto, com a perspectiva aí do fim do auxílio emergencial? Sem dúvida, né? No quarto trimestre a gente já vai estar vendo o impacto aí da redução do auxílio emergencial. A gente viu também ali em relação ao crescimento ali da construção civil, a construção civil teve um crescimento importante, mas o seu crescimento foi puxado pelo baixo investimento público, ou seja, a construção que cresceu foi a construção do setor privado. Então, o setor público, de certo modo, tem um papel bastante importante no impulsionamento da crise, da saída dessa crise, seja pelo lado do auxílio, né, da possibilidade de você colocar recursos diretos na economia, em especial entre os mais pobres, e na outra ponta você vê como é que o Estado vai estar investindo e a sua capacidade de investimento. Agora, Glauco, é bastante importante para a gente olhar aí do ponto de vista do crescimento. Esse crescimento foi um crescimento importante, ele foi puxado pelo consumo das famílias e está vinculado ao auxílio emergencial. Por que a gente está chamando a atenção disso? Porque essa é uma discussão que nós no Brasil vemos fazendo há muito tempo. O crescimento econômico no Brasil ele tá baseado em grande medida a partir do consumo e a partir da distribuição de renda. Quando você coloca recursos na base da pirâmide, normalmente a economia brasileira reage. Isso foi o que aconteceu em grande medida ali na primeira metade aí na segunda metade dos anos 2000, né, que a gente teve um crescimento bastante robusto. Foi assim também que a gente conseguiu minimamente enfrentar a crise de 2008 e 2009 e vai mostrando que o caminho cada vez mais vai sendo desenhado. Se você tem ali incentivos, se você tem ali distribuição de renda, se você coloca renda nas famílias, nas camadas mais pobres, essa renda volta para a economia e faz a economia girar. Então, é muito diferente do que boa parte dos analistas tem dito, que, na verdade, é o fim dos estímulos. Uma boa parte do mercado tem dito que é o fim dos estímulos fiscais, os estímulos relacionados ao auxílio emergencial, que vai puxar a economia do próximo semestre, do próximo ano. Nós estamos aqui para dizer que é o oposto. Ao você retirar esses incentivos, a você retirar esses auxílios, a você retirar recursos dos mais pobres, o que a gente vai ver muito provavelmente é voltar a um patamar de economia ali muito minguado e que, de fato, vai priorizando sempre os setores mais ricos da sociedade. Esse debate em relação ao auxílio emergencial, neste momento, o crescimento do PIB, ele é importante para a gente fazer um debate sobre o que é a economia brasileira. A economia brasileira está baseada, em grande medida, ali na capacidade da sua população gerar consumo, que gera demanda, e ao gerar demanda, gera investimento. E não o oposto, como muitos acabam defendendo, que você tem que ampliar o investimento de modo que isso vai gerar demanda. Todas as experiências que nós tivemos de distribuição de renda no Brasil puxaram o crescimento. E é importante que a gente, aí nesse trimestre que nós estamos passando, começo de 2021, a gente volte ao debate de maneira muito forte de uma renda básica de cidadania, porque ela, de certo modo, pode garantir não só um crescimento melhor para 2021, mas principalmente uma distribuição de renda e uma distribuição dos resultados desse crescimento para o conjunto da população. E você mencionou a questão da crise de 2008 e 2009, a gente lembra que ali existia uma política de valorização do salário mínimo, houve um incentivo, inclusive, ao consumo das famílias, também tivemos ali investimentos públicos, facilitação do acesso ao crédito, um conjunto de medidas chamadas anticíclicas, né, que iam justamente no sentido contrário daquilo que a crise, que muita gente queria que fosse a receita para a crise e que tem sido seguida hoje, que é a questão da austeridade fiscal, de mais controle dos gastos públicos, quando a experiência brasileira mostra justamente o contrário, né, Fausto? Não há dúvida, o papel do Estado ele é vital em momentos como esse. Momentos como esse não são momentos tradicionais, né, não são momentos comuns, eles são momentos excepcionais.
em momentos excepcionais precisam de iniciativas diferenciadas. Nós acreditamos que o papel do Estado no ano que vem vai ser bastante importante. Se o Estado, em especial, levar recursos para os mais pobres e de alguma forma induzir investimento, a gente caminha para um cenário mais interessante aí do ponto de vista do crescimento. Se a gente continuar na discussão de basicamente lidar com reformas e na outra ponta aí com a austeridade fiscal, num cenário ainda de crescimento muito baixo, o que a gente vai ver muito provavelmente é a gente estacionar num patamar de crescimento que, na verdade, impede o nosso desenvolvimento e a distribuição de renda. Agora, é óbvio que a gente não está aqui para dizer que você tem que gastar indistintamente, que o Estado pode fazer absolutamente tudo que ele acha que possa fazer. Não é isso. É óbvio que a questão da dívida é importante, é óbvio que a gente tem que olhar o gasto com bastante parcimônia. Mas é importante lembrar que o processo de ajuste de crises tão longas e tão drásticas, né, como essa, ele não é um ajuste simples, ele não é um ajuste que se resolve ali no espaço de 3 a 6 meses. Nós precisamos que o Estado, de fato, vá induzindo a economia, vai mostrando os seus caminhos, vai minimamente incentivando determinados segmentos, mas principalmente ele vá no movimento de distribuição de renda, colocando recursos nas famílias mais pobres, porque quando você coloca recursos no conjunto das famílias mais pobres, esse recurso inevitavelmente ele vira consumo de itens básicos, e esse consumo vai impulsionando a demanda, que vai impulsionando o investimento. Esse é um movimento que a gente acredita que deveria ser um movimento que caminharia para minimamente a gente construir um país melhor e um crescimento maior em 2021, mas tudo indica que não é esse o caminho que o atual governo quer seguir, já que ele já anunciou mesmo o fim do auxílio emergencial para 2021. Agora você também tocou no tema de algumas medidas acabarem beneficiando sempre os setores mais ricos da sociedade, Fausto, e eu estava vendo ontem aqui o economista da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira, chamando a atenção para um dado a respeito do PIB e dos subsetores, quando a gente faz ali a comparação do atual trimestre com o mesmo período do trimestre de 2019. E, de fato, existem ali quase tudo caiu, né? Construção, o próprio PIB, e aí você chega e vê que o setor que mais cresceu foi o setor financeiro, 6% em relação ao PIB, ao terceiro trimestre de 2019. Quer dizer, não existe crise para o setor financeiro no Brasil, né, Fausto? Não, ao contrário, o setor vem minimamente, ele se apropria de parte, inclusive, dos recursos que vão para o segmento dos mais pobres. O consumo das famílias, de alguma forma, passa por ali também. E o histórico no Brasil, até por conta da gente ter um setor financeiro bastante concentrado, é que ele consegue ganhar nas altas e nas baixas, né? Ele ganha, inclusive, nas crises. Mas não são só eles, né, Glauco? É bom lembrar aí que as 50 maiores fortunas do Brasil também cresceram durante a pandemia. Ou seja, essa é uma característica típica de um país bastante desigual, em que mesmo em momentos em que o conjunto da sociedade empobrece, o que a gente vê é maior concentração de renda. Então, esse é o desafio, é o grande desafio do país. O Brasil só vai ser, de fato, um país, caminhar para um país aí no seu desenvolvimento, um país desenvolvido, se ele enfrentar a sua maior dificuldade, aí, o seu maior problema estrutural, que é a desigualdade de renda. Enquanto a gente não enfrentar, de fato, isso, nós vamos continuar aí, chamado aí no bloco dos países em desenvolvimento, com uma renda média ainda muito baixa, com PIB per capita muito aquém, né, dos países desenvolvidos, e aí a gente vai vendo a marca da nossa desigualdade. Como nós historicamente, só em alguns momentos enfrentamos de fato essa discussão, o que a gente viu aí, em especial a partir do final dos anos 80, em especial ao longo da década dos anos 80 em diante, o que a gente tem visto é um crescimento bastante limitado, e a economia brasileira ela fica nesse patamar aí dos países em desenvolvimento e não aproveita os movimentos importantes aí que tiveram como possibilidade do seu crescimento. Mais uma vez, nós passamos uma década, é bem provável, nós já estamos aí entrando a terceira década, né, desse século, e o mais provável é que essa década de 20 seja uma década em que o nosso crescimento seja muito baixo, muito próximo a um crescimento ali quase zero. Eu acho que esse é um dado para a gente refletir
e colocar o para frente, né? E o para frente significa a gente olhar essa sociedade de maneira mais equânime, minimamente distribuindo os seus ganhos, e ao distribuir os seus ganhos, você dinamiza a economia como um todo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente vem defendendo, mas além de tudo isso, é isso que os dados mostram no enfrentamento das diversas crises que a gente teve ao longo dos anos, em especial no nosso passado recente. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom fim de semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.